começa agora mais um programa Educare aqui pelo canal NET Cidade. O programa Educare busca sempre trazer assuntos referentes à educação, comportamento, sociedade. Hoje nós vamos falar sobre multiterapias. A minha convidada é Lu Olivier, que é especialista em multiterapia. Tudo bem, Lu? Tudo bom. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Multiterapias. Envolve muitas coisas, Lu. Muito. Eu comecei a pesquisar, né, por volta de 80, e pesquisei junto também com anóxia perinatal, que a princípio anóxia, né, que foi um afogamento que eu tive. Eu sempre digo que as minhas profissões me escolheram, né? Então, a partir de um afogamento que eu tive anóxia, não foi detectado, ninguém encontrava o que eu tinha, e eu mesma, com muita dificuldade, a princípio eu perdi a capacidade de leitura, né? Então eu precisava que os colegas lessem para mim, então foi uma fase bem difícil. Isso com que idade? Eu tinha 16 anos na época. E desde aquela época eu comecei a pesquisar, a princípio eles liam para mim, e leram para mim num livro alemão, o termo dislexia, porque não se usava só cegueira verbal, né? E aí, pela descrição de sintomas, eu falei, puxa vida, eu acho que eu adquiri essa dislexia. E comecei a falar de dislexia adquirida também. Então, onde eu ia, né, nos médicos que eu consultava, eu falava que eu estava com dislexia adquirida. Eles falavam, pô, essa menina, coitada, né, tá maluca mesmo, não tem mais jeito. E isso desde 80 que eu venho pesquisando. Então, eu comecei não só a verificar a anóxia, né, como dislexia adquirida, que hoje está oficializada pela ciência da saúde, né, depois de mais de 30 anos. Fui até ameaçada de processo e mais uma série de coisas, mas consegui. E comecei, então, a estudar, né, a verificar isso. E como eu não tinha memória na época, eu fui fazer teatro para voltar à memória, então eu trouxe muita coisa do teatro também, né, das artes cênicas. Então eu juntei não só muitos estudos e técnicas que eu peguei de psicanálise, de terapias diversas, como de medicina comportamental também, como eu trouxe muita coisa das artes cênicas, né? Então eu fui juntando tudo, sons também, cada cérebro responde com um som diferente, né? Então tem aquela coisa de falar, a música clássica é boa para bebês, não é bem assim, né? Tem bebê, inclusive tem um caso que eu achei muito interessante, não fui eu que atendi, mas eu achei no meio dessas pesquisas, um bebê que não podia ouvir Beatles porque ele tinha ataques epiléticos, né? Ele desencadeava a epilepsia do bebê. E, enfim, tem muitas coisas envolvidas com os sons também, né? Não é tão simples assim como as pessoas às vezes colocam. Eu sempre eu diferencio a arte como terapia da arte-terapia e a música como terapia da musicoterapia, que são coisas totalmente diferentes, né? Então, dentro da multiterapia, eu puxei isso também, né, dos sons. Eu faço um teste com sons para ver qual é o som que melhor se adapta. E isso vira um tipo de terapia contínua, porque independente da pessoa estar em sessão ou não, ela vai ter os sons que ela vai estar ouvindo, até dormindo, enfim. Que interessante. E estou adaptando também, ultimamente, de terapia com animais também, né, que é uma coisa não nova, mas adaptada. Desenvolvi, inclusive, uma técnica de dança com animais. Enfim, tem tanta coisa envolvida nisso que realmente é uma multiterapia. Né? E um diferencial da multiterapia é que ela se adapta a cada paciente. Né? Ninguém tem o tratamento igual. Certo. Mesmo que tenha passado pelo mesmo trauma, pelo mesmo acidente, tenha o mesmo distúrbio, porque cada um tem um histórico, né? E cada um vai entender aquele acidente ou vai receber de uma forma diferente, né, o que aconteceu. Então, a partir dessa recepção que a pessoa tem, a gente também tem que entender qual é o melhor tratamento, porque às vezes o tratamento que funciona para um não funciona para o outro. Né? E a multiterapia é justamente isso, ela adapta, vai analisar aquele caso só. Né? Ninguém vai ter o tratamento igual, sempre tem um diferencial para cada caso. Né?
por isso que ela é mais rápida também. Você comentou da dislexia. Dislexia ainda é uma questão complicada, assim, das pessoas diagnosticarem, de tratar, porque tem muita gente que a gente ouve que tem dislexia, que, enfim, foi alfabetizado, seguiu a vida, mas as escolas eu vejo que não estão ainda preparadas, assim, os professores para, às vezes, perceber, olha, aquela criança está tendo essas características, seria interessante encaminhar para um profissional. Você vê isso também? Eu tenho um livro que eu escrevi justamente para isso, para treinar professores e pais, né, numa linguagem simples, porque o que a gente vê muito é aquela coisa do mediquês, né, que a pessoa lê um livro e não entende nada, e eu fico pensando, poxa, a pessoa já tem um distúrbio, né, ou tem um filho com distúrbio. Vai ler uma série de termos técnicos, de termos médicos, não vai entender nada e não vai conseguir nem ajudar o filho e nem, enfim, não vai se resolver. O que eu fiz? Eu criei esses livros, que eu sempre digo, eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido quando eu me acidentei e eu teria resolvido muito mais fácil a minha situação. Então tem esse livro, chama Distúrbios de Aprendizagem de Comportamento, que é justamente um dicionário que explica de uma forma simples todos os sintomas, o que é dislexia, o que parece dislexia, mas não é, porque tem muito distúrbio que parece dislexia, não é, e outros distúrbios também de comportamento e de aprendizagem, né? Então, a pessoa lendo esse livro, ela consegue de uma forma mais simples entender. Eu sempre digo, ela não vai virar uma expert no assunto, né? Não é para também ler um livro e sair atendendo as pessoas. A gente está falando de dislexia. Fala um pouquinho para as pessoas o que é a dislexia. A dislexia, eu separo bem o que é a dislexia. Tem muitos terapeutas, tem muitos estudos que mostram como uma deficiência na leitura e na escrita. Eu não penso assim. Eu acho que para a escrita nós temos outros tipos, como disgrafia, desortografia. Eu penso já a dislexia como uma deficiência ou na aquisição, ou uma perda de leitura, tá? Que é no caso da dislexia adquirida, que foi o que eu defendi esse tempo todo, justamente a pessoa que já lia, que não tinha problema nenhum, e que por um acidente qualquer teve essa perda de leitura, então passa a não conseguir ler, né? E uma questão que eu acho assim, bem básica, que a gente precisa sempre falar, é que muita gente diz que na dislexia se troca letras. Isso é um absurdo tão grande, porque quem troca letras geralmente tem um problema auditivo, uma deficiência auditiva. Então, a pessoa ouve P e B, na verdade, ela entendeu errado, ela vai escrever errado também. Então, a primeira coisa que se faz quando a criança está trocando letra é levar para fazer uma série de testes, ou para um fono, ou para um otorrino. Auditivo, né? Para verificar se ela está enxergando bem, pode ter um problema visual ou um problema auditivo. A dislexia, ela não troca letras. O que acontece? O próprio cérebro não identifica a letra. Então, tanto faz, ela olha... É como uma pessoa que fala português querer aprender, de repente, japonês. É mais ou menos isso. Ela está olhando para aquelas letras lá e aquilo é um monte de sinal sem nexo nenhum. Isso é a dislexia, né? E eu sempre digo que eu tenho esse aval porque eu tenho a dislexia adquirida, né? Por acidente. Então, eu sei o que acontece no cérebro de um disléxico, né? Coisa que, às vezes, a pessoa estuda, por mais boa vontade que tenha, ela não tem essa percepção. Então, eu afirmo realmente o que é uma dislexia. Eu tenho períodos em que eu não consigo realmente ler nada, eu preciso me afastar e lembrar o que é ler, né? Eu prefiro muito mais vivenciar, né? E isso, quando eu digo eu prefiro, eu tenho uma série de estudos a respeito também, de muitas pessoas que eu atendi, ou de casos que eu vi, que é justamente o que se exige mais, o que se tem mais retorno, é o sinestésico, né? A vivência que a criança, que o adolescente vai ter. Ou mesmo adulto, porque pode ter um adulto com dislexia também. Então, eu sempre separo, né, o que é a dislexia de outros distúrbios. Então, eu acho que o ideal é que a gente veja a dislexia como uma incapacidade de leitura, ou pode ser genética, que já vem com a criança, ou através de um acidente,
que pode inclusive ser um AVC, né? Isso foi comprovado também, de tanto eu falar, realmente aceitaram. Eu sempre digo, qualquer descarga elétrica que muito forte no cérebro pode provocar não só dislexia, qualquer outro distúrbio, depende muito da área que é atingida, né? E no caso da dislexia, o que tem que ficar muito claro é isso, não se troca letras, isso é uma coisa assim que não tem nem que se cogitar, né? O que acontece é que o disléxico ele não identifica nenhuma letra, o cérebro não codifica o que é uma letra, então para ele tanto faz... associar nada, tanto faz A, B, C, dá tudo na mesma, é só um monte de sinal que não tem nenhum... Não tem significado, né? Então isso eu sempre friso porque é algo que eu acho um absurdo ainda até hoje as pessoas estarem falando nisso. Com tanta informação, né? Com tantos estudos. Porque são anos, só que eu, como estou falando nisso, é mais de 30 anos, né? Tem casos aí de 50 anos que já foi analisado, quer dizer, até hoje tem gente falando que não existe, tem gente falando que troca letra, tem gente falando que é incurável, sabe? E não é tanto foi mal assim. alfabetizado. A culpa é do pai ou da mãe, ou sei lá do que, quer dizer, cada um está inventando aí umas coisas. Eu não questiono que alguns tipos de dislexia realmente não tenham cura, mas são muitos tipos de dislexia, não se pode dizer que é um só, que não é genético e não tem cura. E eu acho que o que falta muito é as pessoas também procurarem vários tipos de tratamento e vários profissionais até ter um diagnóstico. Porque geralmente o que acontece é que a pessoa vai no primeiro fala que não tem jeito, e aí não tem jeito mesmo. E aí acontece que a pessoa fica naquela situação de falar que não tem cura e não tem condição de tratamento, né? E quando, na verdade, eu sempre digo também que quando você identifica o distúrbio, o tratamento é muito mais rápido. O que acontece é que muita gente confunde, foi por isso que eu escrevi esse livro também, do que parece dislexia e não é, né? Porque tem vários distúrbios também que parecem e não são. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique aí.